Em destaque, o desfile de posse com vários representantes de muitos setores da sociedade norte-americana, principalmente das forças militares, forças policiais, inclusive com bandas militares fazendo apresentações e, naturalmente, um momento que emociona a população norte-americana e também várias homenagens sendo realizadas. E aí, claro que muitos apoiadores com a camiseta de Donald Trump acompanhando de forma sorridente, aplaudindo muito essas apresentações que acontecem. Agora, chamar o Roberto Mota, que a gente precisa trazer, claro, também as projeções sobre essas primeiras semanas de Donald Trump na cadeira da presidência da República. E claro que ele já fez uma série de acenos e também as muitas informações em relação aos decretos, Mota, mas também sobre... tem um outro lado, né? Enquanto muitos ficam preocupados ou até acham estranho determinadas manifestações de Donald Trump, tem muita gente, talvez a maior parte dos americanos, que respira aliviado, né? Estão tranquilos com a chegada de Donald Trump quando volta a falar na retomada de protagonismo da América, a volta da liberdade e muitas outras coisas que muitos americanos defendem. Exato. A gente vive num mundo, Caniato, no qual é muito estranho pessoa que foi eleita com dezenas de milhões de votos cumprir aquilo que ela prometeu na campanha. Eu estranho o estranhamento de muita gente. Onde é que vocês estavam na campanha eleitoral dos Estados Unidos? Donald Trump está fazendo exatamente o que ele disse que ia fazer. Foi para isso que ele foi eleito. Se o povo americano quisesse as políticas de Joe Biden, o povo americano tinha eleito Kamala Harris. Então, o que Trump está dizendo, ele vai assinar uma série de atos executivos que revertem políticas da era Biden. Inúmeras políticas. E eu queria chamar a atenção só para um fato que talvez tenha passado despercebido para muita gente, que foram os perdões que Joe Biden deu no apagar das luzes. Para vocês terem uma ideia, no seu primeiro mandato, Donald Trump deu menos de 300 perdões presidenciais. Joe Biden, ao apagar das luzes do seu governo, deu mais de 8.000 perdões. Então, eu acho que é justo a gente assumir que um dos primeiros trabalhos da equipe de Donald Trump vai ser arrumar a casa, olhar as coisas que estão fora de lugar e precisam ser corrigidas. Para muita gente, isso vai ser ótimo. Para algumas pessoas, isso pode ser um grande problema. Você, Dávila, como viu, claro, a manifestação de Joe Biden, Mota bem destacou esses decretos de última hora no apagar das luzes, mas também esse anúncio de Donald Trump de que deve reverter uma porção de medidas que foram instituídas na gestão democrata. Bom, isso ele deixou claro na campanha e vai cumprir. E é evidentemente uma mudança radical no posicionamento político. E Donald Trump vai cumprir isso e tem que cumprir porque, na verdade, ele foi eleito para isso. E nisso concordo com o Mota. O que o político tem que fazer hoje é honrar as suas promessas de campanha. Para que isso, a escolha do eleitor torne-se mais fácil. Agora, é vergonhoso o último ato de Joe Biden com esses perdões presidenciais. É vergonhoso. Não se pode usar a presidência da República para questões pessoais, como ele fez a absolvição do filho dele e de demais criminosos, para dar um sinal claro de que, de novo, como a gente sempre diz aqui no Brasil, esses criminosos são, na verdade, um problema da sociedade. Esses criminosos são todos pessoas injustamente condenadas pelo sistema. É vergonhoso. Biden sai da presidência da República com um último ato que realmente mancha ainda mais a sua presidência, fraca e inexpressiva. Pois é, perdoou inclusive parentes dele, né? E muitos desafetos também de Donald Trump. Agora, chamar o Zagarino, porque a gente precisa também fazer uma reflexão sobre a caminhada de Donald Trump e o relacionamento com o Congresso norte-americano. Ele parte de um cenário relativamente positivo, né, com maioria na Câmara de Representantes e também no Senado dos Estados Unidos. Isso não quer dizer que tudo será muito fácil, né? Muitos desafios pela frente.
porém ele parte de um cenário relativamente melhor do que na primeira administração. Em relação à questão de Joe Biden foi o pior presidente da história dos Estados Unidos. Um presidente sem pulso, um presidente que se perdeu na área econômica, um presidente que não conseguiu controlar a geopolítica global, um presidente que se entregou a essa política identitária, que se entregou a essa cultura woke, que perdeu a eleição por motivos óbvios. Tudo em razão ali do discurso de Donald Trump, que não somente se elegeu, mas aí já entrando na tua pergunta, ele conseguiu se eleger com grande maioria no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. E isso muda tudo, muda todo o jogo. Afinal de contas, ele tem garantias de que todos esses decretos, essas ações, as medidas que ele prometeu durante a campanha, que ele endossou hoje em sua posse, caso seja da vontade dele de realizá-las durante o governo, ele terá aí todo o embasamento, todo o suporte da Câmara, do Senado. E também é importante lembrar que Donald Trump fará indicações à Suprema Corte norte-americana. Tanto que, se nós pudermos nos debruçar aí para o futuro, os Estados Unidos, nos próximos 10, 15 anos, terão reflexo ainda das eleições de 2024, que elegeram pela segunda vez Donald Trump presidente. Isso porque a modificação nas Supremas Cortes, elas perduram com o tempo. O fato da Câmara e do Senado ter sido modificado e agora grande parte ser ali do Partido Republicano, não somente são facilitadores para o governo de Donald Trump, mas também dão uma sinalização de que não somente nesta última gestão, neste último mandato de Donald Trump, apenas para lembrar a nossa audiência rotativa que por mais que não tenha sido a reeleição dos Estados Unidos, não é permitido mais de 2 mandatos. Então, Donald Trump, com essa base consolidada no Congresso norte-americano, muito provavelmente irá conduzir aí a sua sucessão nas eleições de 2028. Eu acredito que as medidas durante a campanha de Trump, ele poderá escolher o que será de fato conduzido e levado ao legislativo, afinal de contas é uma situação cômoda. Por mais que nos Estados Unidos exista a figura do lobista, que nada mais é do que aquele interlocutor entre os interesses da iniciativa privada, os interesses das empresas, para com o governo federal, o que eu também defendo que deveria ser permitido no Brasil. Afinal de contas, no Brasil ele existe, só que ele não é regulamentado. Isso faz com que as coisas aconteçam sempre por baixo dos panos, aconteça favorecimento a muitos e muitos casos de corrupção. Mas sim, o governo Donald Trump terá uma facilidade no Congresso em razão do seu discurso e em razão do norte-americano ter escolhido todos esses deputados, esses agentes políticos e os eleitos para poder ajudar Donald Trump a garantir todos os seus discursos de campanha. E o Mota falou uma coisa que é verdade. As pessoas se assustam quando tem uma pessoa eleita que está cumprindo com os seus compromissos. É isso, gente. Eu acho que é esse o caminho que nós deveríamos seguir aqui no Brasil. E deveríamos nos assustar quando acontece o contrário. Vide o famoso discurso da picanha e da cervejinha na sua casa. Deixa eu chamar o Mota, porque, Mota, o fato de Donald Trump não poder retornar à presidência da República, né? A legislação prevê justamente que um presidente não possa ocupar a cadeira por mais de 2 ocasiões, ainda que não seja de forma consecutiva. Isso dá a Donald Trump uma condição diferente. Ele pode administrar, talvez até com mais tranquilidade, adotar posturas que fogem à regra do que a gente observa quando alguém está na cadeira pensando em uma reeleição e de que forma isso pode até beneficiar o possível sucessor J.D. Vance. Eu não sei se isso é um fator importante, Caniato. Eu acho que o fator mais relevante para a gente entender como vai ser a administração Trump é o fato de Trump ter sido um perseguido político. Eu acho que a gente pode dizer assim. Aconteceu com Donald Trump uma coisa que nunca aconteceu antes nos Estados Unidos. O uso do sistema de justiça, que é o judiciário, e do Departamento de Justiça, que é uma parte do governo federal, para perseguir um adversário político de forma descarada. Guardadas as devidas proporções, uma situação muito mais grave
do que a gente viu aqui no Brasil. Porque os Estados Unidos é a terra da liberdade. Os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde 1789. Os Estados Unidos é um país que, na sua declaração de independência, disse que reconhece os direitos fundamentais à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Então, eu acho que o fato de Donald Trump ter sido um perseguido político é o que vai marcar a sua administração. Mas eu queria só chamar a atenção por um comentário, uma frase do discurso de Donald Trump, que ainda não foi comentada aqui e que tem possibilidade de revolucionar não só a vida dos americanos, mas a vida do planeta inteiro. Donald Trump disse: nós vamos lançar astronautas americanos para colocar uma bandeira americana no planeta Marte. Pois é, esse também é um aspecto importante para a gente destacar. Imagens ao vivo do Capital One Arena em Washington, o desfile de posse, né? Muitos grupos e suas bandas marciais fazendo as apresentações. Agora, os representantes de uma escola, um high school, né? Que seria o equivalente ao colegial nos Estados Unidos. Os músicos fazem as apresentações e, naturalmente, acabam fazendo as homenagens ao presidente Donald Trump. Claro, cobertura especial da posse de Donald Trump, os muitos eventos. Nesta segunda-feira acontece, neste momento, o desfile de posse. Esse desfile, geralmente, a cada posse de um presidente norte-americano, isso acontece ao ar livre, né? Só que, em razão do mau tempo, né, temperaturas muito baixas em Washington, escolheram um espaço onde tradicionalmente acontecem jogos, shows musicais, o Capital One Arena em Washington, e, claro, uma decoração especial para as autoridades norte-americanas, para a chegada de Donald Trump e o vice J.D. Vance. E agora a gente pode observar justamente esse desfile. Muitos representantes de vários setores da sociedade norte-americana. São militares, representantes das forças policiais, já pudemos ver, inclusive, a passagem de alguns servidores públicos. Tem muitas bandas marciais também de escolas, né, de escolas do ensino médio deles, high school, que fazem essas apresentações. As pessoas muito aplaudidas pelo público que lota a Capital One Arena. É um espaço que consegue abrigar 20, 23 mil pessoas, a depender do tipo de evento que acontece. Além disso, uma banda militar montada para a execução das músicas oficiais, as músicas militares e também os hinos do país. Também o posicionamento de todas as lideranças e as autoridades que acompanham essa celebração, esse ritual, essa cerimônia. Bem, a gente vai trazendo agora só a última análise dos nossos comentaristas. Dávila, claro que a gente vai continuar acompanhando tudo ao vivo aqui na Jovem Pan News e, neste momento, nesse evento aí no Capital One Arena, Donald Trump fará a assinatura dos primeiros documentos oficiais, os primeiros decretos oficiais. Não foi divulgada a lista desses decretos. A gente já trouxe aqui informações sobre algumas pautas, algumas agendas que certamente estarão em destaque nessa lista de decretos. Já falamos de imigração, talvez medidas econômicas, tem também aquela questão que envolve liberdade de expressão. Mais alguma coisa que você gostaria de destacar? Ele vai reverter várias medidas tomadas por Joe Biden, né? Com certeza. Bom, a primeira é a reintrodução do mérito e acabar com essa política identitária, essa política woke. E isso é algo fundamental. Os Estados Unidos são um país que sempre zelaram pelo apreço ao mérito. E isso foi, na verdade, engavetado na gestão de Joe Biden. Então, esse me parece um ponto importante. O segundo é, como eu já falei aqui hoje, é a criação do Departamento da Eficiência Governamental, que será administrado por Elon Musk. Isto é fundamental. Os Estados Unidos precisam reduzir o tamanho do Estado, cortar despesa pública, aumentar a eficiência do Estado, reduzir burocracia e desregulamentar a economia para fazer a economia voltar a crescer. E esses me parecem pontos fundamentais e diametralmente opostos ao que foi o governo democrata. Você, Mota, expectativa para a assinatura desses decretos e temas que foram amplamente defendidos por Donald Trump. Um minutinho, Mota.
A gente já vê a mudança de direção no prestígio que é demonstrado às forças policiais e aos militares. Donald Trump declarou que vai estabelecer como prioridade nacional eliminar todos os cartéis criminosos que operam em solo americano. É uma guerra contra o crime, é o prestígio às polícias. Podem ter certeza que isso vai ter reflexos aqui no Brasil. Indo sob nova direção, Donald Trump, 47º presidente do país. Para fechar você, Zagarino, um minutinho. Donald Trump traz esperança aos Estados Unidos da América e para todos nós aqui, americanos, do continente americano. A eleição de Donald Trump, ela traz uma esperança de que nós viveremos em todos os estados do nosso continente, em democracias liberais. Acredito muito numa interferência norte-americana, no que acontece, infelizmente, com os nossos irmãos na Venezuela. Acredito muito que Donald Trump terá interferência nas eleições de todos os países, por exemplo, aqui no Brasil para 2026. Donald Trump, em medidas econômicas, tirando essa questão do protecionismo que ele resgata Ciro Gomes, eu acredito que terá sucesso e fará com que os Estados Unidos retomem o caminho, se coloquem novamente aos trilhos. E na geopolítica eu estou mais esperançoso ainda, porque eu tenho certeza absoluta que Donald Trump colocará fim à Segunda Guerra, porque a primeira ele já colocou. O acordo de Israel com Hamas saiu em razão da vitória de Donald Trump. E agora nós podemos esquecer, deixar no passado o desastre que foi Joe Biden, e os Estados Unidos voltará a ser a grande potência que todos nós contamos. Afinal de contas, o Brasil precisa muito dos Estados Unidos.